Resumão da sexta rodada da Champions, e a gente teve aí um brasileiro quebrando cerca de quase um ano, ídolos do canal metendo gol e claro, time gigantesco em crise. A gente já começa com o Barcelona, que chegou com força total para essa rodada, Rafinha de volta, Pedri voando, Yamal e Lewandowski em campo e até mesmo o retorno do lendário Camp Nou na Champions, ainda que com capacidade reduzida. Mas quem começou brilhando foi o jovem Nathaniel Brown. Esse camarada rouba a bola do Yamal lá no campo de defesa, vai driblando todo mundo pelo meio e lança pro Knauf. Knauf faz besteira, aproveita a oportunidade e abre o placar pro Eintracht Frankfurt. A zaga do Barcelona tem problemas sérios, né? E vale lembrar que depois daquela derrota para o Chelsea, o Ronald Araújo, que tinha sido expulso, pediu para ficar afastado um tempo para poder cuidar da saúde mental dele, tá? Mas se lá na frente os craques não estavam resolvendo, a solução veio da defesa. O Koundé empata de cabeça num baita lançamento do Rashford e logo depois, num cruzamento alto do Yamal, o próprio Koundé aparece novamente com o seu cucuruto para meter a jaca na bola e virar a partida. O Barça vence e dá uma respiradinha na Champions, nesse momento se classificando para os playoffs. Já o Frankfurt, que adora tomar um gol nessa temporada, é um negócio impressionante, vai ficando de fora. Falando de ficar de fora, chegando no Cazaquistão, o goleirão do Kairat, o Anarbekov, continua mostrando que pega muito, tá? Esse camarada fez uma atuação nota 10 contra o Pafos, depois foi bem contra a Inter de Milão e agora contra o Olympiacos, ia parando o time grego de todas as maneiras possíveis e imagináveis, até que já na metade do segundo tempo sai um gol aí com gosto de Liga Portugal. Isso porque o ex-Porto Taremi toca para o ex-Sporting Gelson Martins, que finaliza meio sem ângulo e dá a vitória suadíssima de 1 a 0 para os Olímpicos, que ganharam a primeira partida nessa Champions, tá? Já o Kairat ganha mais uma medalha de foi guerreiro, mas não deu. E segue lá embaixo. Já que a gente mencionou o Sporting, eles foram visitar o Bayern de Munique e num contra-ataque rápido dos Leões, o Kimmich colocou contra o próprio Patrimônio. E vocês estão vendo aí nas imagens que tinha uma fumaceira no estádio, né? E não é que, pô, o Snoop Dogg tava na arquibancada não, né? Era assim a torcida do Bayern criando um inferno literal ali com os sinalizadores dentro da Allianz Arena. Mas ó, de resto, a partida foi praticamente toda do Bayern de Munique pressionando. O empate veio com o escanteio do Olise no segundo pau pro Gnabry completar. Depois o próprio Kimmich começa a jogada no meio campo, que vai parar numa bela finalização do garoto Karl. E assim ele se tornou o mais jovem jogador a meter gol em 3 jogos seguidos que ele esteve em campo, tá? Tá jogando demais esse garoto que tem apenas 17 anos e levou mais um Man of the Match pra casa. E por último, o Kimmich se redime legal, metendo uma bola açucarada na área, que o Gnabry escora pra trás e o Tá tava bem posicionado pra fechar o placar. 3 a 1, boa vitória do Bayern, mas sem gol do Kane, o que é sempre um pouco esquisito atualmente. Não teve gol do Kane e outro artilheiro que passou em branco foi o Osimhen, que estava de volta no time do Galatasaray para enfrentar o Mônaco fora de casa. Mas quem marcou o único golzinho da partida foi o Balogun numa jogada de escanteio que gerou uma baita bagunça dentro da área. Meio que assim, não dá para entender nada do que aconteceu ali, mas beleza, né? A bola cruzou a linha, 1 a 0, é isso que importa. E quem ganhou foi o Mônaco, que, cara, vou te falar, amassaram o Galatasaray, beleza? Só o Balogun perdeu uns 2 gols claros, eles ainda desperdiçaram um pênalti. E outro time da Ligue 1 que venceu foi o Olympique de Marselha, que foi lá na Bélgica para enfrentar o Union Saint-Gilloise e começou perdendo com um gol do Calaili. Como é que é? Calaili. No comecinho ali, né? Mas empatou com um gol do brasileiro Igor Paixão depois de uma falha bizonha do goleiro. Ele ia defender, agarrar a bola na moralzinha e soltou a pelota nos pés do brasileiro. Aliás, o Igor Paixão tá gostando de meter gol na Champions, já são 4 nessa temporada. Depois o Marselha consegue virar, faz o 3 a 1, um dos gols ali com assistência do Aubameyang, que tá voando e é o líder de assistências na Champions neste momento. E o Union só desconta com o próprio Calaili pra fechar o placar aí 3 a 2. E se o Igor Paixão deixou o dele, outro jogador brasileiro decidiu cravar na Champions League e dessa vez não foi o Estevão, mas sim o João Pedro, que abriu o placar pro Chelsea contra a Atalanta fora de casa, gol de cravador ali. Mas a gente falou aqui como que a Atalanta demitiu aquele técnico horroroso lá, contratou o Paladino e ele vem fazendo o papel, na verdade, de um druida. Recuperando e curando a Atalantinha, que melhorou depois dessa troca. Eles mostraram isso com o Scamacca empatando o jogo no segundo pau de cabeça num
baita cruzamento do Decatelari e é o próprio belga que depois vira o jogo. Agora presta atenção que ele domina a bola, vai carregando e os jogadores do Chelsea resolvem fazer uma marcação inovadora. Ela é uma marcação por observação, você fica parado olhando o adversário. Só que essa técnica revolucionária não deu certo, o Decatelari finalizou e 2 a 1 para a Atalantinha, que vai ficando lá na parte de cima da tabela com grande chance de classificar direto para as oitavas. E o Chelsea vinha de um momento incrível, né, onde venceu o Barcelona muito bem, depois empatou com o Arsenal mesmo com 1 a menos, só que desde então foram 3 jogos e não venceu mais. Falando em fase ruim, o Liverpool tá numa crise absurda, afundado lá no meio da tabela da Premier League e passando por uma turbulência que há tempos a gente não via, com o Salah fazendo declarações públicas contra o treinador Arne Slot, o técnico respondendo e depois nem relacionando o Salah para esse jogo importantíssimo contra a Inter de Milão na Champions. Mas mesmo com essa crise, por incrível que pareça, o Liverpool começou melhor, forçou o Sommer a fazer algumas poucas defesas ali. A Inter segurou esse começo, depois deu uma melhorada, mas no final das contas foi um jogo bem fraquinho de ambas as equipes e com pouquíssimas emoções. E aí no final um pênalti maroto definiu. O Bastoni garoteou e mesmo depois de ter ganhado uma bola de cabeça, ele fica segurando a camisa do Wirtz. Foi uma seguradinha muito de leve, o Wirtz fez um teatraço ali se jogando no chão. É triste ter que marcar um pênalti que talvez seja assim, o menos pênalti dos pênaltis claros. E aí o juizão não teve jeito, resolveu marcar. O Szoboszlai não perderia, meteu 1 a 0 e o jogo acabou assim. Vitória do Liverpool, que incrivelmente na Champions tem conseguido bons resultados. Agora é ver como que essa vitória vai impactar na crise dos Reds e na permanência ou na saída do Arne Slot num futuro próximo. Enquanto o treinador holandês vai se segurando, os times holandeses também estão nas cordas. O PSV recebeu o Atlético de Madrid em casa e abriu o placar com o Gustil num baita contra-ataque rápido. E se tu perceber, uma saída meio bizarra do Oblak, que se precipitou e estava completamente fora de posição ali. Só que aí a defesa do PSV dorme no ponto e o zagueirão Gaziorovski sai jogando errado, ele não percebeu o Simeoninho Júnior vindo a 1000 por hora com sede de roubar a bola atrás dele. Aí a redonda cai com o Sorloth, que empurra pro Julian Álvares fazer um dos gols mais fáceis da carreira dele. O defensor Ranco vira pro Atlético de Madrid 2 a 1. O Sorlotão aumenta de testaraço ali do jeito que ele gosta. E mesmo com o Ricardo Pepi descontando no final pro PSV, o Atlético leva então a vitória por 3 a 2. E também tem ótimas chances de terminar entre os 8 primeiros, o que é incrível, lembrando que o início de temporada deles foi absolutamente tenebroso. E por falar em tenebroso, o Tottenham recebeu o Slavia Praga. Recebeu o Slavia Praga em casa, mas não foi tenebroso, foi maravilhoso porque teve uma presença ilustre. O ídolo máximo, Heung-min Son, estava lá na arquibancada, marcou presença e até falou uma palavrinha pro pessoal antes do jogo começar, foi um momento bem bacana. O Tottenham tinha uma missão, que era deixar o homem feliz, e consegue de novo na bola parada, que vem sendo uma grande arma dos Spurs na temporada. Escanteio na área e deu tela azul no zagueirão Zima do Slavia Praga, que manda contra o próprio patrimônio de uma maneira que não tem como defender, cara. Ele fez o movimento perfeito de um camisa 9 que tá sedento por gol. Não dá pra dizer que ele queria tirar a bola ali, não tem como, cara. Aí no segundo tempo, depois de um pênalti bem besta, o Kudus marca o dele e faz a sua famosa comemoração sentado num banquinho, só que dessa vez foi muito legal porque outros jogadores foram pegando banquinhos também, todo mundo deu uma sentada ali e acabou saindo uma baita foto aí que ficou bem icônica, pra ser sincero. E se você não sabe o motivo dele sentar no banquinho pra comemorar, a gente fez um vídeo aqui no canal especialíssimo só contando aí sobre o significado de algumas comemorações de craques do futebol atual. E pro Tottenham finalizar, teve mais um pênalti agora em cima do Xavi Simons e ele mesmo guardou pra fechar o 3 a 0 e deixar o som felizão no estádio, né? Os Spurs na temporada é aquela coisa, às vezes meio merda, às vezes menos merda, mas na Champions, por incrível que pareça, tá lá pra cima e também sonha com a classificação direta, hein? E no final das contas, é aquela coisa, se o som tá feliz, eu também tô feliz. E falando de visita ilustre de jogadores que estão na MLS, lá no jogo do Borussia Dortmund contra o Bodo Glimt, estava na arquibancada escondidinho como se fosse um torcedor, o Marquito Reus, ele mesmo, só que infelizmente ele não trouxe tanta sorte assim pro BVB. O Julian Brandt abre o placar, o Alessami empata de cabeça, inclusive ele empatou
logo depois que a transmissão mostrou o Royce, mano. Foi muita crueldade, tá? O Brandt de novo deixa mais um ali aproveitando um rebote e empurrando pra dentro. E o Bodoglint guerreiro ainda consegue o empate com o Hauge. Acabou assim 2 a 2 e o time da Noruega não conseguiu vencer nenhuma nessa UCL ainda. Agora quem conseguiu pela primeira vez foi o Ajax, que começou a partida contra o Karabag fora fazendo o que fez a Champions inteira, né? Falhando na defesa. O goleiro não se entende com o defensor e aí o Camilo Duran do Karabag não tinha nada com isso, mandou por cobertura e saiu pro abraço. Só que o Dolberg meio que tirou um gol do nada e meteu um tirambaço de fora da área pra empatar o jogo. E sim, é aquele mesmo Dolberg que era uma promessa há uns quase 10 anos atrás, tá? O brasileiro Matheus Silva, ex-Bahia e Paysandu, fez o 2 a 1 pro Carabão num lance em que o jogador do Ajax chega a cair de maduro sozinho dentro da área. E quando o jogo tava na reta final, parecia que o Ajax perderia a 6ª partida consecutiva. O Oscar Glock empata de fora da área, o Gaey amplia 1 minuto depois e no finalzinho da partida o Glock completa o seu doblete para fechar o 4 a 2 pro Ajax fora de casa. Olha só, é exatamente isso que você ouviu. Soem as sirenes, vai chover, porque depois de 5 derrotas seguidas o gigantesco Ajax finalmente acordou. E ó, nem é mais o Lanterna, beleza? Isto porque este aparelho emissor de luz, a Lanterna, caiu nas mãos do Kairatão com apenas um pontinho e quem tá colado neles com a mesma pontuação é o Villarreal. Nessa temporada não dá pra entender os caras. Em La Liga eles estão muito bem em terceiro lugar e podem até colar no líder, mas na Champions parece que é o sub-9 jogando porque eles perderam pela 5ª vez em 6 jogos. E foi de novo em casa, agora pro Copenhagen, que convenhamos não é lá tudo isso, né? Mas tem uma justificativa, porque eles enfrentaram um jogador lendário. Ó, começa com o Villarreal tomando gol do Elionussi, depois eles empatam num gol de carrinho horrível de feio ali do Comessana. Aí começaram a ficar atrás do placar novamente, 2 a 1. Porém o Villarreal foi guerreiro, foi buscar o 2 a 2 e quando pareciam que poderiam ganhar, já no minuto 90 de partida, apareceu ele, o poderoso Andreas Cornelius. Aquele mesmo que na Copa do Mundo perdeu um gol embaixo da trave, se contorcendo igual uma lombriga. Só que nesse jogo foi diferente, ele se comportou como um 9 de qualidade e a bola sobrou nos pés dele, mandou pra caixa e matou a partida. 3 a 2 pro Copenhagen fora de casa, eles ainda sonham enquanto o submarino amarelo já afundou. Chegamos pra falar do Arsenal, que depois de ter o meio-campista Merino improvisado de atacante nas últimas rodadas, dessa vez jogou com o volante Norgard improvisado de zagueiro, já que tem ali uma pá de lesões no setor defensivo. E mesmo assim, com um time meio desentrosado, quem decide é o meu, o seu, o nosso ídolo Noni Madueke. Ele sai costurando e mete um balaço inacreditável no ângulo, que se fosse o Messi a gente estaria babando. Mas como é o Madueke, vamos passar pro próximo gol. Mas opa, o próximo gol também é dele. Aparece ali livre no segundo pau para empurrar uma bola de cabeça. Fala dele agora, vocês que viviam criticando o nosso ídolo Madueke, beleza? Aquele inscrito do canal que falou que era ídolo do Madueke deve estar rindo da minha cara hoje em casa, né? Aí no segundo tempo, já mais em ritmo de treino, o Martinelli mete um golaço de fora da área. E ó, o homem está completamente imparável na Champions, tá? São 5 gols em 5 jogos que ele atuou. O 3 a 0 mantém o Arsenal do Arteta completamente isolado na liderança dessa tabelona aí da UCL. E como se já não tivesse bom o suficiente, o Arsenal teve um baita presente de Natal, a volta de Jesus. Exatamente, o Gabriel Jesus voltou a atuar depois de praticamente um ano inteiro parado. E ó, se o nosso ídolo Noni Madueke brilhou, o nosso pafão da massa foi enfrentar a Juventus lá em Turim e deu trabalho, segurou o empate até onde não dava mais, e foi quando o McKennie acertou um baita chute no alto, meio sem ângulo. Logo depois, o Jonathan David, que foi criticado pelo técnico Spalletti durante a semana, fez o 2 a 0 e fechou o placar. A Juve tá ali brigando pelos playoffs, enquanto o pafão da massa, por enquanto, vai ser eliminado. Mas ó, muitos achavam que eles seriam sacos de pancada, queriam fazer 0 pontos, mas o Pafos tá vivo. Tem 6 maravilhosos pontos e ainda pode classificar para os playoffs, beleza? E quem também tá brigando por essa vaga nos playoffs é o Benfica, que começou a Champions como um dos piores times da competição, lanternaço junto com o Ajax, mas que depois de vencer os próprios holandeses ali, acabou conseguindo engatar mais uma vitória. Contra o Napoli em casa, o Richard Rios, aquele mesmo ex-Palmeiras, faz o dele depois de um
vacilo da zaga, e depois o próprio Richard dá um cruzamento desviado de letra pelo Barreiro, que deixa o 2 a 0 pro time português dar uma bela e necessária respirada na tabela, com uma boa chance de atingir os playoffs se continuarem vencendo, né? Tem mais 2 rodadas. De Portugal para a Espanha, o Athletic de Bilbao continua bastante mal e foi receber o PSG para tomar um sacode, né? Porém, não foi o que aconteceu. O Paris Saint-Germain bem que pressionou, meteu 18 finalizações, porém o Athletic segurou o 0 a 0 até o fim da partida. O Athletic é outro desses times que tá mais para baixo, tem cara de que vai ser eliminado, mas faltam 2 rodadas. Se eles conseguirem um milagre ali de vencer 2 jogos, por exemplo, certamente classificam. Enquanto isso, no duelo dos meios de tabela, o Leverkusen recebeu o Newcastle e abriu o placar num lance esquisito em que o Andrich cabeceia pra dentro da área e a bola bem que bate na bacia ali do Bruno Guimarães e entra, gol contra. O Anthony Gordon então empata de pênalti, aí o Miley sobe ali como uma bola de demolição pra virar o jogo pros ingleses, porém no finalzinho da partida o craque do Leverkusen, Alejandro Grimaldo, aparece ali pela direita pra deixar tudo igual, e é incrível que grande parte dos jogadores daquele time incrível do Xabi Alonso já pulou do barco, mas o Grimaldo segue lá decidindo, é provavelmente o jogador mais importante desse time hoje, vem atuando muitas vezes mais pelo meio, tá? E já tá com 14 participações em gol na temporada, é muito mais do que o craque de vários dos times de vocês aí. E por falar em craque, o Real Madrid tá cheio deles, mas tá em crise no momento. Todo dia sai uma notícia de jogador insatisfeito lá no Real Madrid, de que o Xabi Alonso tá na corda bamba, de que vai cair, e no meio desse rebuliço o Real foi receber o Manchester City. E aí aconteceu o improvável, depois de 32 jogos sem marcar um golzinho sequer, o Raio Rodrigo recebeu um passe do Bellingham, bateu no cantinho e finalmente desencantou. Aliás, o Rodrigo é carrasco do Manchester City, é um negócio impressionante, né? É o Manchester City Man e talvez pra botar panos quentes ali na situação, foi lá abraçar o Xabi Alonso na comemoração do gol. O empate do City vem com uma rara falha do Courtois, que vai pegar uma bola cabeceada que vem em cima dele, mas acaba deixando a redonda nos pés do O'Reilly, que faz 1 a 1. Depois o próprio O'Reilly cruza pro Haaland, e nas costas dele ali, quase como se fosse uma mochila, tava o Rudiger. Teve a carga, o juiz marcou o pênalti e o Haalandinho converteu. O homem está com uma média perfeita de 1 gol por jogo, tanto na Champions quanto na temporada pelo Manchester City. No final, o Xabi Alonso desesperou, até botou o Endrick em campo, tá? E o guri deu uma cabeçada maravilhosa que por azar foi no travessão. O Vini Júnior acabou perdendo 2 chances bem claras, mas é aquela coisa, não era o dia do Real Madrid que perdeu esse jogo. Vale lembrar, sem o Mbappé, que sentiu um problema muscular e ficou de fora, mas mesmo assim continua isoladíssimo na liderança da artilharia da Champions. Deixa nos comentários pra mim quem que você acha que foi o craque da rodada. Eu vou ter que votar nele, né? Não tem como. Vou ter que dar o braço a torcer e cravar que foi o nosso querido Noni Madueke.